trazer esse debate qualificado, a necessidade de um debate qualificado dentro do partido. E isso é uma coisa que a gente se ressente muito. Eu, pelo menos, quando comecei a participar do PT, a sede ainda era lá na Praia Iracema, e tinham aqueles dias que eram as quartas petistas, se eu não me engano, que eram os debates que aconteciam, exatamente debates, né? Debates entre as forças políticas diversas, né? E isso, eu acho que é uma coisa que a militância hoje ela precisa muito, né? Compreender, inclusive, as diferenças entre as posições. Então, eu queria fazer essa saudação, né, inicial à Casa Vermelha. Queria registrar também a presença da minha companheira, que é a Carolina Monteiro, que está ali, né, que sempre acompanha as nossas atividades. E queria, primeiro, acho que não tem como a gente não falar sobre a construção política recente no nosso país e a necessidade que nós temos de um partido que esteja à altura do momento político que a gente está atravessando, da luta necessária em relação a esse momento. E essa não é apenas uma luta reativa, ou pelo menos o interesse nosso não é apenas de uma construção reativa. É uma necessidade de pensar como é que a gente pode encontrar a superação desse momento num projeto estratégico, num programa político que seja capaz de armar o nosso partido, a nossa militância, para superar esse momento e construir alternativas políticas, né? E me parece que esse é um desafio que está posto, que esteve posto e que continua posto, que esteve posto no Congresso do Partido. E ele continua posto porque a gente vai nesse processo de formulação permanente. É claro que ainda não houve condição da gente se apropriar de toda a riqueza que tem colocada nesse Congresso. Agora, nós entendemos que o Congresso apontou alguns sinais importantes, né? Quer dizer, a disputa política que envolveu o nosso Congresso, ela não se reduziu, de fato, a uma discussão em torno dos nomes para a composição da direção ou da presidência do partido. Mas, mesmo nesses marcos, foi inevitável perceber que há uma pressão da militância partidária no sentido de construção à esquerda, de uma construção que seja capaz de repensar a lógica do que foi até agora. E a lógica do que foi até agora, é importante que a gente estude, que a gente se debruce sobre ela, que a gente pense sobre ela, não porque a gente queira viver numa autoflagelação ou porque a gente queira dar pauta para a mídia burguesa. Não é isso. É porque a gente precisa compreender o que se passou para poder encontrar os caminhos do que virá, né? Quer dizer, até que ponto realmente a construção histórica que o partido vivenciou, que nos fortaleceu enquanto alternativa política para o conjunto da classe trabalhadora e que nos levou aos governos petistas, gestões na presidência da República, nos vários governos, nas administrações municipais, nos mandatos parlamentares, até que ponto esse caldo de cultura que nos fortaleceu, quando nós estivemos nessa condição de governança, né, o modelo, a forma como a gente ocupou esses espaços, como a gente geriu o Estado, como a gente avançou em alguns sentidos e como a gente encontrou os nossos limites, tudo isso que a gente se deparou e essa realidade que está aí, que está sintetizada nesse julgamento, que é o de uma estrutura profundamente corrupta do Estado ou da política institucional, né, como uma forma de se autorreproduzir. Todo esse sistema que a gente encontrou, né, lá, e que a gente se adaptou, que a gente teve que ter governabilidade, que a gente teve que encontrar os caminhos para governar, né, para poder ter os avanços e, ao mesmo tempo, ter mediações com oligarquias, né, com grupos políticos, com esquemas corruptos que estavam colocados. Quer dizer, quais são as saídas, né? Quer dizer que a única perspectiva que nós temos é de voltar ao governo por meio de uma eleição direta e chegar lá e reproduzir a mesma lógica. Nós teremos como ter a mesma lógica, o mesmo sentido, os mesmos governos, os mesmos erros, as mesmas, né, as mesmas armadilhas, nós vamos caminhar sempre nesse mesmo sentido? Portanto, companheiros e companheiras, o desafio que está colocado para nós, e que nós esperamos que o Congresso do Partido nos aponte nesse sentido, né, que nós levamos como propósito para essa discussão no Congresso, é no sentido de que a gente seja capaz de pensar alternativas, modelos diferentes de como é que a gente pode fazer essa governança.
Como é que se dá a participação do povo? Como é que a gente tem que repensar essas coisas todas? E repensar essas coisas todas passa por um processo constituinte, né? Um processo de repensar a sociedade, os modelos, a forma como se dá essa organização social do ponto de vista mais estrutural, de um ponto de vista macro. E a sociedade ela é chamada para ter essa capacidade de poder viabilizar esse projeto, de viabilizar essa transformação. Ora, toda essa discussão que eu estou colocando aqui, ela não era uma discussão consensual do nosso Congresso. Houve muitas percepções diferentes. E isso acabou resultando, inclusive, em diferentes chapas, em diferentes visões, em diferentes teses, né? Que os documentos foram, né, vamos dizer assim, foram aproveitados, foram, a partir de um outro modelo de pensar as resoluções partidárias, foi construído dentro de uma comissão um conjunto de teses, de propostas novas que foram incorporadas numa grande resolução, né, que procura incorporar, inclusive, muitas dessas contradições, né, muitas dessas visões contraditórias, num único documento. Lógico que há coisas mais consensuais e outras coisas menos consensuais. Mas o fato é que houve um esforço no sentido de procurar uma síntese. E a síntese é sempre a superação das contradições, né? Ela incorpora alguma coisa do que é contraditório, mas ela se apresenta como algo que se pretende superior. Então, nós acreditamos, nós avaliamos, nós, da articulação de esquerda, que é possível que a gente tenha um processo político, uma direção partidária com uma qualidade capaz de superar esses entraves que nós verificamos até aqui. O fato é que a situação atual da conjuntura política, daquilo que está se passando no nosso país, ela trouxe assim, uma grande confusão e uma necessidade de uma grande reflexão no conjunto da esquerda, né? E é nesse sentido de apresentar um sentido estratégico diferente é que nós procuramos nos colocar nesse debate. Que sentido estratégico histórico diferente é esse que eu estou colocando? Um certo sentido dessa discussão, hoje, ela está sendo formulada pela Frente Brasil Popular, né, quando apresenta um programa emergencial, né, e esse programa, ele, vamos dizer assim, ele tem medidas de curto prazo e tem medidas mais de longo prazo, né? Ele pensa aí um conjunto de alternativas a partir de uma visão da classe trabalhadora sobre o significado de um projeto de desenvolvimento nacional, né? É lógico que é uma discussão mais ampla do que o PT, né? Ela envolve um conjunto de outras forças maiores, mas que o nosso partido, né, ele tem que apresentar aí um sentido para essa construção. Então, esse é a grande tarefa política que nós estamos visualizando aí pela frente, e nós acreditamos que debates como esse que estão acontecendo agora com a nossa militância, essa reflexão necessária que a gente tem que fazer, né, essa presença de cada um de nós aqui, né, nesse debate, nos momentos, na proposição de momentos posteriores para a gente prosseguir nessa reflexão, é que são muito válidos para armar a gente para enfrentar isso. Enfrentar não só, como eu disse, reativamente a conjuntura. A questão não é só o problema do golpe, a questão do Fora Temer e a questão das diretas, das propostas que estão sendo apresentadas pelo movimento e que fazem parte desse conjunto de lutas que nós estamos desenvolvendo, né? Ela passa pela construção da greve geral, no dia 30, né, que está programada aí, mais um momento de enfrentamento em que a classe trabalhadora tem que chamada para esse protagonismo dessas lutas, né, e passa necessariamente por a gente ser capaz de, a partir dessa reflexão autocrítica e crítica, a gente ser capaz de trazer o partido para junto dos movimentos, para a construção das lutas da classe trabalhadora, né? Nós acreditamos que esse é o nosso papel e nós nos fortalecemos, então, conjuntamente, assumindo conjuntamente essa tarefa. Então, é esse, eu penso que o essencial do que a gente precisa, como premissa dessa discussão, tá bem? Que eu apresento aqui para a gente, como um primeiro momento dessa reflexão aqui entre nós.